Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Sejam muito bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série A Igreja. Neste vídeo abordaremos um tema fundamental para a compreensão do pacto de Deus com seu povo e sua aplicação à igreja: circuncisão e batismo. A relação entre a circuncisão no Velho Testamento e o batismo no Novo Testamento é um dos assuntos mais importantes para entendermos a continuidade da aliança de Deus com o seu povo. Esses dois sinais apontam para verdades espirituais profundas sobre a inclusão no pacto, a redenção e a obra de Deus em nossas vidas. Neste vídeo, exploraremos como a circuncisão serviu como um selo da aliança no período do Antigo Testamento e como o batismo a sucede no Novo Testamento, como sinal do pacto na Era da Graça. Vamos analisar as bases bíblicas, teológicas e práticas para essa continuidade, destacando a importância do batismo como um sacramento que representa a inclusão na família da fé. Se você já se perguntou por que o batismo é tão central na vida da igreja e como ele se conecta com a história da redenção, este vídeo é para você. Vamos abordar essa verdade declarada na Palavra de Deus e entender melhor a profundidade desse tema. A circuncisão foi instituída por Deus como um sinal visível de sua aliança com Abraão e sua descendência. Gênesis 17, 9 a 14. Esse ato simbolizava a inclusão na comunidade do pacto e a separação do povo de Deus dos povos gentios. Mais do que um rito externo, a circuncisão apontava para uma realidade espiritual, a necessidade de um coração transformado pela graça de Deus, como afirma Deuteronômio 10:16. Deus chama seu povo a circuncidar o coração, mostrando que a obediência verdadeira vai além de meros atos cerimoniais e externos. No contexto da aliança abraâmica, a circuncisão também reafirmava as promessas divinas de bênçãos, terra e uma descendência que culminaria na vinda do Messias. Ao marcar fisicamente os homens da comunidade do pacto, Deus reforçava sua fidelidade às suas promessas e a responsabilidade do povo em andar em obediência. Esse sinal externo, contudo, nunca foi um fim em si mesmo, mas sempre apontou para uma transformação interna e espiritual, como enfatizado em Jeremias 4:4, onde Deus conclama seu povo a viver de forma que demonstre uma aliança genuína com ele. A circuncisão funcionava como um meio para identificar o povo de Deus no Antigo Testamento, servindo de base para entendermos a transição para o batismo como o sinal da nova aliança. Esse ato antecipava a obra redentora de Cristo. A circuncisão desempenhava um papel pedagógico no Velho Testamento, apontando para a centralidade da aliança com Deus na vida do seu povo. Era uma lembrança contínua de que eles eram separados para viver de acordo com os mandamentos divinos e para representar a santidade de Deus entre as nações. Êxodo 19, 5 a 6. A prática de circuncidar os filhos ao 8º dia, Levítico 12, 3, simbolizava
a inserção do indivíduo na comunidade da fé desde o início da vida, destacando a graça soberana de Deus, ao estabelecer suas promessas antes mesmo que o homem pudesse responder ativamente. No entanto, as Escrituras deixam claro que a circuncisão externa, por si só, não garantiu a fidelidade ou salvação. O apóstolo Paulo, ao refletir sobre o significado da circuncisão, destaca que nem todos os que são de Israel são israelitas. Romanos 9,6. Enfatizando que a verdadeira aliança com Deus é caracterizada pela fé, não apenas por sinais externos. Ele reforça essa ideia ao afirmar que a verdadeira circuncisão é aquela do coração, no espírito e não na letra. Romanos 2,29. Isso mostra que o propósito maior da circuncisão era preparar o caminho para a obra redentora de Cristo, o cumprimento de todas as promessas feitas a Abraão. Ao longo do Antigo Testamento, o sinal da circuncisão foi associado ao relacionamento de Deus com seu povo e à sua aliança, mas sempre com a antecipação de algo maior e mais abrangente. Esse algo maior seria plenamente revelado na nova aliança, onde o batismo substitui a circuncisão como um sinal externo da inclusão no povo de Deus, trazendo uma nova profundidade e universalidade àquilo que a circuncisão prefigurava. A transição da circuncisão para o batismo como sinal da aliança é um dos pontos fundamentais para entender a continuidade e a ampliação das promessas de Deus em Cristo. Enquanto a circuncisão no Velho Testamento era limitada à linhagem de Abraão e aplicada aos homens, o batismo na Nova Aliança é um sinal universal, estendido a homens e mulheres, judeus e gentios, mostrando o alcance pleno da obra redentora de Cristo. João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, livro 4, capítulo 16, aborda essa continuidade. Ele explica que o batismo substitui a circuncisão como um sinal e selo da justiça pela fé. Calvino destaca que ambos os sacramentos têm o mesmo significado essencial. São sinais externos que apontam para a graça de Deus e a regeneração interna. Ele afirma, abre aspas, Cristo é o fundamento de ambos, e ambos são sinais de perdão de pecados e de regeneração. Fecha aspas. Outro grande teólogo que reflete sobre essa conexão é Herman Bavinck. Em sua obra Teologia Sistemática, Bavinck argumenta que a circuncisão prefigurava o batismo ao representar a purificação do pecado e a consagração a Deus. No entanto, ele observa que o batismo, sendo um sacramento da nova aliança, amplia o significado da circuncisão, incorporando não apenas indivíduos, mas famílias inteiras na comunidade da aliança, como evidenciado em Atos 16:15 e 16:33, onde famílias inteiras são batizadas. Louis Berkhof, em Teologia Sistemática, reforça essa continuidade ao afirmar que a circuncisão e o batismo não são apenas sinais, mas também selos das promessas divinas. Ele destaca que ambos apontam para a necessidade de regeneração e para a inclusão no povo da aliança. Mas o batismo, como parte da nova aliança, reflete a plenitude das promessas realizadas em Cristo, especialmente a inclusão de todos os povos. A transição do Antigo
para o Novo Testamento também é elucidada por Meredith G. Kline, que argumenta que a circuncisão, sendo um sinal de juízo e redenção, é transformada no batismo, que aponta para o juízo suportado por Cristo na cruz, e a redenção oferecida a todos os que estão nele. Kline observa que o batismo, sendo um sinal de morte e ressurreição, reflete a plenitude da obra de Cristo, algo que a circuncisão apenas antecipava. Assim, o batismo na nova aliança não apenas substitui a circuncisão, mas também expande seu alcance e significado, apontando para a inclusão de todas as nações no reino de Deus, conforme prometido a Abraão. Gênesis 12:3. Essa continuidade teológica reforça a unidade da Escritura e a centralidade de Cristo em ambas as alianças, mostrando que o propósito de Deus sempre foi redimir um povo para si, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A transição entre a circuncisão e batismo, como sinais da aliança divina, reflete não apenas uma continuidade, mas também uma ampliação do alcance e profundidade do plano redentor de Deus. No Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal de pertença ao povo da aliança, concedido exclusivamente aos descendentes físicos de Abraão e seus servos, conforme Gênesis 17, 10-14. Já no Novo Testamento, o batismo surge como o sinal da nova aliança, com implicações universais e um caráter profundamente escatológico. Essa transição tem raízes teológicas profundas. Como apontado por Calvino, tanto a circuncisão quanto o batismo são sinais externos que apontam para realidades espirituais internas, a regeneração e a purificação do pecado. Calvino argumenta que o batismo não só substitui a circuncisão, mas também manifesta de forma mais clara o Evangelho de Cristo, estendendo a promessa a todos os que creem, independentemente de sua etnia ou gênero. Livro 4 das Institutas, capítulo 16. Além disso, a inclusão de famílias inteiras na nova aliança, evidenciada por passagens como Atos 2:39 e 16:15, sugere que o batismo indica que o batismo carrega o mesmo princípio da circuncisão, um sinal dado não apenas aos crentes, mas também aos seus filhos, refletindo a promessa divina que atravessa gerações. Louis Berkhoff observa que a prática do batismo infantil é uma aplicação natural do princípio da aliança, onde Deus estabelece sua promessa com crentes e seus descendentes. Teologia sistemática. Meredith G. Kline aprofunda essa conexão ao destacar que a circuncisão no Antigo Testamento não era apenas um sinal de inclusão, mas também um sinal de juízo, indicando a necessidade de purificação do pecado por meio do corte simbólico da carne. O batismo, como sinal da nova aliança, preserva esse aspecto de juízo, mas o desloca para Cristo, que suportou o juízo no lugar de seu povo. Em Romanos 6, 3-4, Paulo apresenta o batismo como uma participação na morte e ressurreição de Cristo, indicando não apenas purificação, mas também nova vida. A visão de Kline se alinha com o argumento de Bavinck de que o batismo, ao substituir a circuncisão, reflete a consumação das promessas redentoras em Cristo. A circuncisão
era um sinal que apontava para a vinda do Messias, enquanto o batismo celebra sua obra já realizada. Isso se torna evidente na universalidade do batismo, conforme a grande comissão de Mateus 28:19, que chama a igreja a discipular e batizar todas as nações. No entanto, essa continuidade e ampliação do significado do sinal da aliança também reforça a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A promessa feita a Abraão de que ele seria pai de muitas nações, Gênesis 17, 4-5, encontra sua realização no batismo, que une crentes de todas as línguas, tribos e nações, como filhos de Deus em Cristo. Gálatas 3, 27-29. Teólogos como Gerhardus Voss também enfatizam o caráter escatológico do batismo. Ele argumenta que o batismo, como o sinal da nova aliança, aponta para a realidade final da consumação do reino de Deus, onde não haverá mais necessidade de sinais externos, pois a plenitude da comunhão com Deus será experimentada por todos os redimidos. Assim, a transição da circuncisão para o batismo não representa uma ruptura, mas sim uma progressão na história redentora. Ambos os sacramentos são meios pelos quais Deus comunica suas promessas ao seu povo. Mas o batismo celebra a obra consumada de Cristo e aponta para a plenitude da redenção. A Igreja, ao praticar o batismo, proclama a vitória de Cristo e sua autoridade sobre todas as nações, enquanto mantém a esperança da consumação do reino prometido. O batismo, como sinal e selo da nova aliança, ocupa um papel central na teologia e prática da Igreja cristã. Sua significância está enraizada tanto na continuidade com a circuncisão do Velho Testamento, quanto na nova dimensão que ele assume à luz da obra redentora de Cristo. No Novo Testamento, o batismo é apresentado como um rito que simboliza a purificação do pecado, a união com Cristo e a inclusão no corpo visível da Igreja. A instituição do batismo por Jesus na grande comissão, conforme Mateus 28, 19-20, destaca sua universalidade e sua conexão direta com o discipulado, ao ordenar que seus discípulos batizassem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Cristo não apenas conferiu ao batismo um significado trinitário, mas também o vinculou à missão universal da Igreja. Essa dimensão universal reflete o cumprimento das promessas da aliança feitas a Abraão, de que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência. Gênesis 12, 3, Gálatas 3, 14. O significado espiritual do batismo é exposto de forma clara por Paulo em textos como Romanos 6, 3-4 e Colossenses 2, 11-12. Em Romanos, Paulo descreve o batismo como uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo, um símbolo da morte para o pecado e da nova vida em Cristo. Já em Colossenses, ele conecta o batismo à circuncisão de Cristo, indicando que, assim como a circuncisão marcava a entrada na aliança no Antigo Testamento, o batismo marca a entrada na nova aliança. A teologia reformada enfatiza o batismo como um sacramento que não opera de forma mágica, mas como um meio de graça pelo qual Deus confirma suas promessas ao seu povo. Como aponta Louis Berkhoff, o batismo não é apenas um sinal externo, mas também um selo da justiça pela fé. Romanos 4:11.
significando que ele é eficaz quando acompanhado pela fé genuína. A prática do batismo infantil na tradição reformada está diretamente relacionada à teologia da aliança. Baseando-se em textos como Atos 2:39, onde Pedro afirma que a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, nós, os reformados, entendemos que os filhos dos crentes são incluídos na aliança e, portanto, têm direito ao sinal do batismo. Essa prática reflete a continuidade do princípio pactual observado na circuncisão, que também era aplicada aos filhos dos membros da aliança do Antigo Testamento. Além disso, o batismo possui uma dimensão escatológica. Como um sacramento que aponta para a purificação final e para a comunhão plena com Deus, ele é um lembrete constante da consumação do reino de Deus. Essa perspectiva é explorada por Gerhardus Voss, que vê no batismo como um sinal, não apenas da entrada na comunidade pactual, mas também da esperança da vida eterna e da nova criação. O batismo, portanto, não é somente um rito de iniciação, mas uma proclamação da graça soberana de Deus. Uma demonstração de sua fidelidade às suas promessas. E um chamado à santidade e à comunhão com Cristo. Ele une os crentes de todas as épocas e lugares como participantes da nova aliança, celebrando a obra consumada de Cristo e antecipando a glória futura após a consumação do reino. O batismo não somente representa a entrada do indivíduo na comunidade visível da fé, mas também carrega consigo uma dimensão corporativa essencial. Ele reflete a unidade do povo de Deus em todas as eras, testemunhando a continuidade da aliança divina. Essa unidade é expressa na transição da circuncisão para o batismo, como sinais da aliança, um tema central na teologia reformada. Paulo esclarece essa transição em Colossenses 2:11-12, onde apresenta a circuncisão de Cristo como realizada no batismo. Isso sublinha que o batismo é o cumprimento e a continuação do princípio pactual observado no Antigo Testamento. Como a circuncisão identificava os filhos de Abraão como membros da aliança, o batismo identifica os crentes, bem como seus filhos, como herdeiros das promessas pactuais. Gálatas 3:29. Na tradição reformada, a aplicação do batismo infantil se fundamenta nessa visão de continuidade. Como observado por Herman Bavinck, a promessa da aliança não foi revogada, mas ampliada em Cristo, para incluir não só descendentes físicos de Abraão, mas todos os que creem. Essa ampliação reforça a universalidade do Evangelho e a inclusão de todas as nações na aliança de Deus. Além disso, o batismo aponta para uma identidade comunitária. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo destaca que todos os crentes foram batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Essa passagem enfatiza que o batismo é um sinal de pertencimento ao corpo de Cristo, unindo todos os membros em uma só fé, um só Senhor e um só Espírito. Efésios 4:4-6. A dimensão comunitária do batismo também está ligada à sua função pedagógica na Igreja. Como Louis Berkov observa,
O batismo serve como um lembrete visível e contínuo das promessas de Deus e da necessidade de viver em fidelidade à sua aliança. Ele é um chamado à santidade tanto para os indivíduos quanto para a comunidade como um todo, destacando a responsabilidade de discipular e nutrir aqueles que foram batizados. Portanto, o batismo é muito mais do que um rito simbólico. Ele encapsula a obra redentora de Cristo, conecta os crentes às promessas da aliança e os une como um povo pactual. É um sacramento que aponta para a fidelidade de Deus no passado, sustenta a fé no presente e alimenta a esperança na consumação do reino. Essa perspectiva ampla e rica destaca o papel essencial do batismo na vida da Igreja e na narrativa da redenção. Bem, este foi o quarto vídeo da série A Igreja e esperamos que este estudo sobre a circuncisão e o batismo tenha sido esclarecedor. Ao longo deste vídeo, exploramos a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, destacando a importância do batismo como sinal da aliança de Deus com seu povo. Como vimos, o batismo, que substitui a circuncisão, é um meio essencial de entrada na comunidade cristã e uma expressão da regeneração realizada pelo Espírito Santo. Com base nas Escrituras, entendemos que o batismo vai além de um simples rito, sendo um símbolo profundo, da purificação, da nova vida em Cristo e do compromisso com a fé. A prática do batismo infantil, como argumentado por muitos teólogos reformados, também encontra seu fundamento na continuidade da aliança de Deus, que se estende à descendência dos crentes. Concluímos que o batismo é um convite contínuo à obediência e à participação na missão da Igreja, servindo como um lembrete visível da fidelidade de Deus às suas promessas. Ele é um dos pilares fundamentais da vida cristã, reafirmando nossa união com Cristo e nossa identidade como povo pactual. Bem, nos próximos vídeos continuaremos a explorar mais aspectos da teologia bíblica e da vida da Igreja. Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Peço que curta, deixe o like no vídeo, comente e compartilhe com outras pessoas. Bem, vamos ficando por aqui e um forte abraço. Até mais.